Galera, deu Fluminense na Libertadores. Nós vamos acompanhar todos os bastidores desse título inédito do Fluminense. Fluminense campeão da Libertadores e se torna o 11º time brasileiro a conquistar o título da Libertadores, coroando a temporada do Fluminense, que tem o título do Carioca e agora também o título da Libertadores, né? E o título continua no Rio de Janeiro, já que ano passado o Flamengo foi campeão e esse ano o Fluminense consegue esse título em cima da equipe do Boca Juniors, galera. Vamos acompanhar o Zinho também aí, entrevistando o Nino, temos também coletivas também, vamos acompanhar todas as informações dessa vitória do Fluminense, galera, e coloca nos comentários o que vocês acharam do título do Fluminense. Fluminense vence por 2-1 na prorrogação, galera. E vou te falar, hein? O Kennedy, ele tem uma estrela gigantesca, aquele decisivo, o cara decisivo. Entrou no jogo contra o Internacional, decidiu. E entrou também contra a equipe do Boca Juniors e também decidiu, independente dele ter sido expulso ou não, ele decidiu e ajudou o Fluminense nessa jornada aí. Fluminense campeão da Libertadores, galera. Eu vou deixar o link na descrição também do vídeo que a gente está utilizando aqui, crédito de direitos autorais ESPN do Grupo Disney. E o time se manteve focado, concentrado. Eu acho que o time se portou muito bem e a gente fica muito feliz de dar alegria para a nossa torcida. Nino, parabéns primeiro, né? Pelo seu desempenho e pela conquista do time todo. Você, na coletiva, eu estava lá, você falou muito da sua dedicação e você fez questão de parabenizar e agradecer a todos que participaram da sua recuperação para esse jogo. Você se machuca na seleção. Conta pra gente esse processo da seleção até hoje, tudo que aconteceu e agora um sonho realizado. Foi um processo muito difícil para mim. Primeiro porque quando eu me machuquei lá na seleção, todos os diagnósticos mostravam que provavelmente eu perderia a final. Graças a Deus o exame me colocou com o tempo justo de recuperação, mas uma possível participação. A gente trabalhou muito, foram 3 semanas aí com muitas dúvidas se eu conseguiria estar em campo. Se eu estivesse em campo, se eu conseguiria estar em campo sem dor, se eu conseguiria estar em campo bem fisicamente. Tentamos fazer uma programação para que eu jogasse pelo menos 45 minutos no Brasileiro antes desse jogo e não conseguimos, então eu entrei em campo hoje com 1 mês da última partida. Claro, dúvidas também em relação ao meu ritmo de jogo, mas eu estou muito feliz porque eu consegui ajudar. Essa recuperação foi a fé, a vontade de estar aqui. Como uma recuperação desse jeito você conseguiu? Muita fé. Eu sabia que na minha vida eu sempre dependi muito de Deus e eu sabia que hoje não seria diferente. E ele me sustentou, estava em dúvida se conseguiria jogar os 90 minutos, joguei 120. Então estou muito feliz por ter conquistado esse título. Agora ele está num time que tem Felipe Melo, Marcelo, Fábio, me ajuda mais aí os cascudão. Ganso, dentro de trás. E você, né, no alto da sua juventude, da sua experiência, é o capitão do maior título da história do Fluminense. Como é que é esse sentimento? Levantar a taça aí. Muito orgulho, muita satisfação. Todos esses caras, Marcelo, Fábio, Felipe Melo, Ganso, são caras que me ajudam muito em relação a cuidar do time, a ser essa liderança também no vestiário. Então meu trabalho é muito facilitado por eles e eu fico muito feliz de estar na história aí como capitão que conquistou esse primeiro título. Para fechar, história escrita, né, com ouro na história do Fluminense e teu futuro. O torcedor quer saber do teu futuro. Ainda indefinido, eu sempre deixei claro que eu tenho o sonho de jogar na Europa. Também deixei muito claro que eu sou muito feliz no Fluminense. Não tem nada definido ainda. E vamos decidir tudo com muita calma, com muita sabedoria, porque eu tenho muito amor e muito respeito por essa camisa. Obrigado, então. Vai comemorar aqui e com o povo lá de Pernambuco. Valeu, obrigado, gente. Beleza, fez questão de trazer a bandeira de Pernambuco. Nino, realmente jogador importante, como você dizia, né? Com tanto cascudo no time, é o capitão, jogador de seleção brasileira, vem dessa contusão, consegue um desempenho, marcou ali Cavani, Merentiel, Depois Benedetto, aquela turma toda chegando e realmente a defesa do Fluminense também fazendo um bom trabalho nessa partida. Não, sensacional, né? Assim, o desempenho dele. Felipe Melo, enquanto esteve em campo, também fez uma ótima partida. O sistema defensivo, né, foi muito mais reforçado com a expulsão, ficou um tempo com um jogador a menos.
E o Nino, né, com essa recuperação toda, você viu ele inteiro, 100%, ganhando a maioria dos duelos, 1 contra 1, ele foi muito bem. Depois da saída do Felipe Melo, que é um jogador com tanta experiência importante, né? E a juventude, o vigor físico dele foi fundamental para liderar esse sistema todo ali, e merecidamente, né, esclarecido, um cara diferenciado no meio, tem um futuro ainda mais brilhante pela frente. Pena que acho que a gente vai perder ele aí mais pra frente, mas o importante é comemorar agora. Mas segue na ESPN, pelo jeito, na Premier League. É isso aí. Agora, daqui a pouco a gente vai falar com o Fábio. Como que é ver um cara que chega em alto nível, tudo que ele passou, saída do Cruzeiro, com a idade que ele chega aqui e conquistar um título no Fluminense? O que a gente pode falar do Fábio? Sei que o Fábio é um cara muito religioso, né? E sem dúvida ele colocou isso muito na frente de tudo, né? Para ele chegar dessa forma. Acho que a determinação, a aplicação, o profissionalismo dele, né? Tem sido fundamental para ele se manter nesse alto nível. Tá chegando ele aqui. É melhor falar com ele aqui com a gente, né? Tava te elogiando aqui. Ele me fez uma pergunta e eu vou transferi-la para você. Você aí chega, né, num estágio da sua carreira, né? Não é o normal com essa idade. Eu sei muito bem como é que é isso, porque eu tentei chegar aos 40 e não consegui. Mas você chega em altíssimo nível. Teve uma saída difícil do Cruzeiro, que você se identificou muito, e chega hoje nesse nível lá em cima, sendo destaque nessa conquista. A que você atribui tudo isso? Deus, né? Não tem outra explicação. Como eu falei, o propósito de Deus tem que se cumprir. Ele sempre esteve no controle, nunca deixou de estar. Mesmo no momento difícil da minha saída no Cruzeiro, a gente não entende, né, as situações do momento natural, mas no sobrenatural a gente confia em Deus, que Ele tem um propósito que tem que se cumprir. E a minha chegada no Fluminense foi totalmente direcionada por Ele, as pessoas, a porta aberta, o dia a dia. Então é só gratidão a Deus pela oportunidade, todos que fizeram parte, né, para que eu hoje chegasse aqui e completasse 100 jogos numa final com 43 anos. Então quero agradecer de coração a todos que fizeram parte, que trabalharam comigo. Nada se conquista sozinho. A minha fé, o alicerce, que é Deus, me direcionando, me dando saúde para que eu pudesse trabalhar, me dedicar. E Deus é sempre justo, né? E a glória é toda dele. Então a gente só tem que confiar, mesmo nos momentos difíceis, Deus está no controle. Acredita nisso, não só no futebol, em todas as situações. Nosso Deus é maravilhoso, é maior que todas as adversidades. Então a glória da Libertadores é de Deus. Jesus me deu a oportunidade de conhecê-lo verdadeiramente. Torcida tricolor, pode comemorar. A Libertadores é nossa! Glória a Deus! A idade é um número. É um garotão ainda, né? Me dedicar, né? Eu falei que eu fiz o gato ao contrário. Eu tô com 33 ainda, Zinho. Então, só a gratidão a Deus que me deu saúde, né? E quero agradecer para que eu pudesse chegar aqui. Todas as equipes foram importantes. Tenho jogos pelo Vasco, uma grande maioria dos meus jogos pelo Cruzeiro. Torcida cruzeirense, sei que todos vocês estavam torcendo, vocês sabem que o carinho que eu tenho por vocês, e gratidão sempre. E agradecer a torcida tricolor que desde o primeiro dia me incentivou, gritou meu nome nos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu achei que não ia acontecer. E aí Deus falou, usou pessoas certas para falar o meu coração e dar paz. Então a glória é dele. Agora, o Boca costumava levar as decisões para os pênaltis, né? Sempre nessa Libertadores. Imagina o quanto que você se preparou, porque era uma possibilidade grande disso acontecer. Em algum momento do jogo também isso, né, estava acontecendo. Ainda bem que não foi para os pênaltis, né? Tudo era propósito de Deus, da forma que tinha que ser e acontecer. Deus já preparou tudo perfeitamente. A gente só está aqui para viver o que Deus tem para as nossas vidas. A gente tem que enxergar pelos olhos da fé. E se fosse para os pênaltis é porque Deus queria que fosse, que ia determinar da melhor forma possível, ia capacitar. E como foi na minha carreira as disputas de pênalti, né? Então é só gratidão, Deus sempre me direcionou. Antes não tinha nem vídeo para a gente observar os batedores. Se criou uma grande expectativa que poderia ir para os pênaltis, né? Porque o Romero estava fazendo grandes defesas, né? Mas é tudo no dia a dia.
tudo que Deus preparou até o início da partida, o decorrer da partida, até o final. E se fosse para os pênaltis, com certeza Deus está no controle, como eu falei, e ia me capacitar a fazer o melhor junto com meus companheiros. Tá certo, parabéns. A última, para fechar, eu estava apontando ali que era o Flávio Tênis, né? Um cara, um profissional de altíssimo gabarito, é um cara diferenciado. Eu tô falando com vocês, estou apontando para ele. Vem aqui, Flávio, vem aqui, Flávio. Estamos falando com um goleirão, temos que falar com um professor, né? O Flávio é um cara especial, um baita de um profissional, e eu tenho certeza que ele tem uma participação também nesse momento. Eu conheço já há muito tempo, né? Desde a época do Cruzeiro, foi meu preparador de goleiro. Chegou esse ano aqui, está nos dando a oportunidade junto com o André, com o Josmiro na preparação e também na coordenação da base. Muita experiência, então só gratidão, e ele é um dos que eu sou grato. Quem pode falar desse garoto aqui? Pô, cara, cada dia ele me surpreende mais, entendeu? E é só parabenizar e dizer que realmente ele está quebrando realmente todas as barreiras e o Fluminense e Deus estão corrigindo a falha que o Cruzeiro cometeu com esse rapaz aqui. Tinha que cumprir o propósito, então é só gratidão, todos os momentos são importantes. E quando eu não ganhei lá em 2009, com certeza foi um momento muito difícil, mas que Deus foi me moldando, foi forjando meu caráter dentro e fora de campo para que eu pudesse ter outras oportunidades no momento certo, que Ele prepara para que a gente não se perca durante a caminhada e cada vez mais confie nele. Obrigado, pode comemorar bastante aqui. Fábio recebendo então um abraço do Zinho, parabéns. Garotão! Você falou que tentou jogar. Não deu, 43 não dava. Eu só fui jogar lá com uns 39, 40, só nos Estados Unidos, que o ritmo era mais leve, né? Mas o Fábio respeita a sua profissão. E se ele alcança isso, como o Marcelo... Fluminense, campeão da Conmebol. Do Pedro Ivo Almeida, e daqui a pouquinho a gente vai com Pedro Henrique Torre do lado de fora do Maracanã, trazendo a festa também dos torcedores por lá. Senhores, é com vocês. Tudo bem, Marcela? Uma ótima noite para você, ótima noite, claro, e noite muito especial para a torcida do Fluminense que comemora e muito a chegada à glória eterna. Então, claro, a prioridade dos nossos repórteres nas ruas do Rio de Janeiro, também aqui no gramado e nos bastidores do Maracanã, mas a gente aproveita para ouvir os nossos comentaristas e a análise dessa conquista histórica, emocionante e tão vibrante do Fluminense. Tudo bem, Pedro Ivo? Boa noite. Tudo bem, Ricardo? Um abraço a você, um abraço do Yonan, Marcela. Eu não vou me arriscar a dar um abraço para todo mundo, porque é tanta gente espalhada nessa cobertura que a gente vai cair em algum erro de tá para lá, tá para cá, mas tá todo mundo de fato desde cedo entregando essa cobertura pro fã de esporte. E é uma festa histórica sim, é uma festa histórica, é uma festa com cara, é uma festa com selo, é uma festa com alegria, é uma festa de um futebol que eu acho que a gente acredita, um futebol que obriga, que dificulta, que vai para cima, que quer jogar, que não cansa, que busca, que não fica fechado com esse time, muitas vezes feio do Boca hoje, que não é um time como o do Boca. O segundo tempo da prorrogação, eu acho que ele é didático, né? Porque é um Boca que tem a bola, minutos, não sabe o que fazer. Precisa fazer algo. Não tem ideia do que fazer com a bola. Roda pra lá, roda pra cá, chuta, bate no Zé Guerreiro, roda pra lá, não cura. Então, não tem o menor mecanismo. E quando a gente fala, não tem diferente nesse time do Diniz. O time do Diniz, é claro que tem um nervosismo inicial, daquele início de final, a gente comentava isso durante toda a semana, hoje no pré-jogo. Mas parecia que ele sabia o que ele tinha que fazer. Não deu por aqui, solta um pouco mais o Marcelo, volta o Marcelo, compensa no Martinelli, troca no segundo tempo, mas era com a bola no chão em algum momento pela variação. A gente citava também durante a programação, lembro de ter comentado isso com o Donando, linha de passe no Sport Center. Era um cenário diferente do que o Boca já tinha enfrentado. É um time que sabe abrir a defesa do Boca, que defende muito bem pelo corredor central. Você vai abrindo, você vai desgastando, você inverte ponta, você tem áreas com o Keno, você tanto tem Samuel que o primeiro passando. gol sai com o Keno pela é lá direita. Que eu queria chegar. É quando você sabe o que vai fazer. Tenta por aqui, não deu. Inverte pra cá. Samuel já tinha caído pela esquerda uma vez. Sim. O Ara já tinha saído da direita pra esquerda. Depois o Keno sai da esquerda pra direita. O Ganso se aproxima. E tem a genialidade. O desmarque do Cano no primeiro gol, que o Advíncula não pega ele, a bola que chega. E aí o tal do jogador de um toque. Não é somente isso, é saber que o sistema está funcionando, ele já desmarca do Advíncula porque sabe que a bola pode chegar e aí a finalização. Abre um caminho, o Boca sentiu. É bom que se diga, o Boca sentiu emocionalmente aquele gol. E aí eu não entendi muito bem, a gente pode debater a postura do Fluminense, que vem com o pezinho um pouco mais no freio. Não é o Boca que sai tanto pro jogo, é o Fluminense que minimamente convida o Boca. Ainda que não tivesse tanto mecanismo, ele estava por ali. E no volume e na insistência, faltou um pouco mais de, sabe,
ativar um pouco mais a marcação, aquele bloqueio, Pedro. a Advíncula faz o chute, aí depois a gente continua porque tem gente chamando lá, né, Bruno? Eu vou te interromper, daqui a pouco o Donan também, mas claro, o Zinho e o Mendel Bidlovski estão chamando a gente lá do gramado do Maracanã. Mendel. Tô aqui com o Arias, estava parabenizando aqui o homenzinho. É o motorzinho do Fluminense. Me identifico muito com ele, né? A forma que ele joga, eu estava me apresentando para ele e ao mesmo tempo parabenizando, né? O que essa conquista representa na sua carreira individualmente. Eu acho que o melhor momento da minha carreira, com certeza, porque é um sonho de criança. E quando você é criança, você sonha muitas coisas que às vezes você nem realiza, sabe? Então, se você pega o Marcos, sou um cara privilegiado, porque consegui ganhar um título inédito na história de um clube tão enorme como é o Fluminense, no Maracanã, que é o maior palco do futebol da América do Sul, e contra o Boca Juniors, que é um rival histórico na Libertadores. Então eu acho que se eu olhasse para essa criança na Colômbia, pequena, que jogava na rua, eu acho que não acreditaria no que eu estou vivendo agora. Então eu sou muito grato a Deus por ter-me aqui. Sou muito grato a minha avó, que sei que está aí feliz, ela está olhando e está feliz, porque eu acho que no momento que ela falou para eu vir aqui, e eu aceitei junto com ela o projeto que o Fluminense me apresentou nesse momento, eu acho que fiz a melhor escola até agora da minha vida. Você falava dessa escolha, o jogo contra o Boca, um jogo que a gente imaginava como que vai ser o estilo de jogo do Fluminense com um jogo do Boca tão físico, né? Um jogo duro, e o Fluminense fez seu jogo e conseguiu ganhar desta forma, fazendo o seu jogo contra o Boca Juniors. Não, nós sabíamos que hoje ia ser um jogo extremamente difícil, por falar de que era uma final do time que Boca, como você falou, mas nós sabíamos que precisamos apresentar-nos a melhor versão, apresentar-nos o melhor futebol. Então eu acho que hoje fizemos uma partida muito boa. Eu acho, como você fala, competimos muito bem, logramos superar o Boca. E não era fácil por el contexto que era o jogo, porque era uma final muito importante e muito esperada por todos nós. Então agora é curtir esse título que nós conseguimos com muito esforço e muito trabalho. E a importância desse garoto, do Kennedy, fez o gol, depois acabou comemorando ali no momento dele, mas também é uma consagração para esse garoto que merecia também viver esse momento, né? JK é um cara fora da curva, sabe? É um cara que eu posso falar, eu já falei para ele, eu já falei para a família dele, que é um cara que eu gosto muito. É um cara, como o Fernando falou, um milagre, porque não é fácil quando você se cria com as circunstâncias que ele se criou, chegar hoje. Eu acho que Deus coroou isso para ele. Estava escrito que ele ia ser o cara que ia fazer o gol para título nosso. Então fico muito feliz por ele. Fico muito contente pela pessoa que ele é e pelo muito merecedor que ele era de fazer o que fez hoje. Você falou da Colômbia, pessoal, claro, celebrando muito. Qual a primeira pessoa que você vai falar agora? De quê? Não entendi. Da tua família. Já falei com minha mãe está por aqui, meu irmão, minha noiva. E eu acho que eles me deram esse combustível, que me dão esse combustível dia a dia, que me dão essa força, porque não é fácil você sair do seu país, vir para o Brasil, que eu acho que é o melhor país para você continuar uma carreira de futebol. Então eu fico muito grato também a eles, e esse título é tanto meu como deles, como da minha família. Obrigado, então, parabéns. Aí um motorzinho, Arias aí recebendo parabéns do Zinho. Outro campeão da Libertadores, Bruno. A importância que ele teve, não é, Mendel, Donan, porque quando o Fluminense precisou fazer as trocas e precisava de uma reserva técnica ali na frente, com a expulsão também, claro, do John Kennedy, sobrou justamente o John Arias ali na frente para tentar segurar a bola. Muito boa noite, boa noite, Bruno, Pedro Ivo. Fã de esporte, um título muito merecido. Para falar sobre o Arias é falar sobre um jogador crucial para a engrenagem funcionar, para o time funcionar. Hoje nem foi o jogo dele mais brilhante com a bola, mas como combate, como ele volta para marcar, como ele é uma peça importante quando o Fluminense recua um pouco para explorar o espaço
no segundo tempo, principalmente, né? Ele era o jogador que era o motorzinho para botar essa velocidade, para ser a válvula de escape, um jogador extremamente competitivo. E aí também um retrato de uma grande contratação do clube, né? O scout trabalhando, foi buscar, não tinha grife e hoje é um dos melhores jogadores, na minha visão, do país. Ele é muito importante porque ele consegue ser a junção de um ponta com meia, né? Ele entrega muito bem um entendimento com o Cano, ele entrega muitas assistências. E para falar sobre o título, foi tudo muito bonito, gente, que a gente viu aqui hoje. Esqueça o clubismo, vamos falar sobre histórias, né? Vamos falar sobre um grande trabalho de 1 ano e meio do Fernando Diniz sendo coroado, com méritos. Um time que joga um bom futebol, um futebol fora do padrão aqui no futebol brasileiro, autoral, né, que corre riscos, desde a última temporada. Não foi ontem que isso começou. Hoje, isso foi coroado, né, por toda a campanha que o Fluminense fez. E grandes histórias também individuais, né, dentro de um coletivo muito bem estruturado, de uma equipe melhor, com mais repertório, né, do que a do Boca. A história de um Cano, né, que sai de um rival e em pouco tempo ele é gigantesco já na história do clube, um ídolo eterno, o rei da América, 13 gols na competição. É um jogador que acabou empilhando, né, atuações decisivas e ele foi contratado para ser a cereja do bolo e de fato é. E o torcedor se sente muito identificado com o Cano e eu não posso deixar... A gente pode falar do André, a gente pode falar do Nino, mas gente... Que partida que fez o André, né? O André com mais uma partida espetacular, um jogador que ficou no Fluminense com esse objetivo de ganhar a Libertadores e conquistou isso, executou o sonho. Tá pronto para a Europa, já é um jogador de seleção brasileira. O Nino também, né? Partida gigantesca do Nino como capitão, importante saindo, jogando, importante para defender a área, né? É um zagueiro muito consistente, alto nível, mas John Kennedy, esse garoto nasceu com um dom. Ele é muito talentoso. Já era na base do Fluminense, teve problemas extracampo, precisou de um empréstimo para botar a cabeça no lugar, foi bem lá, né, na Ferroviária. E volta para Fernando Diniz. Para o Fernando Diniz trabalhar ele dentro do campo e mentalmente. Sim. Porque esse é o Diniz. O Diniz fala muito sobre, óbvio, uma forma de jogar. Ele fala que o resultado é importante, mas não é tudo. O importante é o que ele consegue entregar até na carreira do atleta. E ele entregou muito na carreira do atleta, que hoje virou o herói. Sim. Um fruto de um bom trabalho de Xerém, das categorias de base, que entrou de novo para decidir. Muito bonito ver essa redenção, essa retomada na carreira do John Kennedy. E como terminou esse roteiro para ele, né? Hoje ele já é um ídolo do clube. E no momento, Pedro, em que a partida iria para o lado mental, o Fluminense já não tinha os seus principais líderes em campo, Era né? com ele, como, como o Marcelo, o Felipe Melo. Claro, tinha o Fábio ali, tinha o Nino, que vocês destacaram, mas foi na parte técnica de um jovem que o Fluminense conseguiu o título. E acho que o final do jogo também diz o que é o trabalho do Diniz. Acho que quando o Danan pontua muito bem histórias individuais interessantes, a gente pode falar ainda de Marcelo, que muita gente talvez virou para falar, é o quê? Tá aposentado, veio brincar, veio viver o Rio de Janeiro com a família. O Ganso não servia mais para lugar nenhum, né? Para muita gente. O Cano, que hoje é rei da América, era o atacante argentino que jogava no Brasil, mas que ninguém na Argentina conheceu, que cogitava ou batia qualquer papo para falar em seleção, em golear e nada. Aí você vira e fala o Samuel Xavier, quando chega ao Fluminense, era o grande lateral direito do futebol brasileiro? Não era. Mas era hoje ele é um dos melhores do país. Exatamente. Aí quando você e vira o título trabalho passa por ele, pelo jogo tempo, ali. Claro, a semifinal, a oitava de final, a quarta de final. Quando você vira para falar do segundo tempo, o Diniz consegue ter em campo jogadores como, eles são melhores ou piores? O Guga não é titular. O Marlon não é titular. O Diogo Barbosa não é titular. E você depende desses jogadores para quando você tiver a bola no pé. Aí é o trabalho. Se eles não são brilhantes, se eles não são titulares, eles podem ser exigidos. Como numa final contra o Boca Júnior. E você consegue sustentar. Se não tem o brilhantismo de uma passagem do Samuel, de um Marcelo caindo pela lateral, ou de um zagueiro ali como o Felipe Melo, que também é outra história interessante, porque não servia mais para um clube, um multicampeão, e veio para cá para ser essa liderança. Ele se emociona muito na entrevista ali para a gente depois do jogo. Então, são muitas histórias ditas menores quando chegam para o Fluminense, o que seriam de uma importância menor para muita gente, que elas são potencializadas, como gosto de falar, e aí entra o trabalho. Esses caras são melhores hoje pelo trabalho do Diniz. E hoje tem um título aqui por causa do trabalho do Diniz. Isso é muito bacana, porque quando a gente bate na tecla do processo, do trabalho, por que é legal? Porque tem cara de futebol e tem cara de trabalho isso aqui. Sim. Não é um modo aleatório, joga um monte de jogador bom aí,
bota em campo que vai dar certo. Não é por aí. E é muito bacana ver isso triunfar. Tanto que o jogo também passa por figuras coadjuvantes, vou falar assim, mas que foram importantes, Claro. como o Martinelli, que foi escolhido para ser o titular, preencher depois mais o a meio. própria entrada do Lima também. O Lima também sendo importante, eu acho que até Galera, isso aí, né? Todos os jogadores do Fluminense foram muito importantes. O Nino foi muito bem. E também tivemos muitos jogadores também. O André também nem se fala. O Cano também. Galera, o gol que o Cano fez é brincadeira. A bola chega, é o cara de um toque só. A bola chega e ele bota pro gol. É o que eu tinha falado já no outro vídeo. O Cano, esse jogador, se você der condições a ele, ele vai fazer muitos gols. E a bola chegou pra ele, ele fez. Pô, o Kennedy, era esperado que ele pudesse entrar como titular, mas todo mundo sabe que ele costuma entrar no segundo tempo, ele pega a equipe um pouco mais cansada, é um jogador que tem muito porte físico, um cara brigador, habilidoso. A bola chegou pra ele, aquele lindo gol que ele fez, foi um gol bonito. Gol bonito que ele fez. Jogador inteligente e mais uma vez é decisivo, fez o gol do título do Fluminense, na minha opinião, o melhor jogador em campo pelo título aí, né? Felizmente ele foi expulso, daí a circunstância do jogo, é um jogo muito quente, todo mundo saberia que poderia acontecer isso, e o Fluminense foi muito bem, coroando a temporada do Fluminense e também do Fernando Diniz, que é treinador da seleção brasileira. Na minha opinião, esse título tira um pouco o peso do Fernando Diniz também na seleção brasileira, porque se não vence, os caras já falam, agora tem 2 amistosos, tem dois jogos das eliminatórias, é obrigado a vencer, o cara perdeu, porque sempre é aquilo, né? Que você chega na final, se você não ganha, seu trabalho é jogado no lixo. Entendeu? Isso daí que eu acho errado. Tem que ser avaliado todo o trabalho do cara até chegar na final. E a final é assim mesmo. Ou você perde ou você ganha. Entendeu? O Fluminense foi merecido. O título foi merecido. Fez um gol no segundo tempo, na minha opinião. O Fluminense vacilou um pouquinho nas suas atitudes. Deu muita bola para a equipe do Boca Juniors. O Boca Juniors veio para cima e conseguiu achar o gol do empate. O Fluminense até aí não estava jogando bem. A equipe do Boca Juniors tinha tomado conta do jogo. Estava explorando melhor a parte ofensiva. Mas o Fluminense é um time muito letal. A bola chega lá na frente. Eles conseguem fazer o gol. E olha que o Fluminense já tinha saído vários jogadores. Marcelo, Ganso, Felipe Melo já tinha saído. Entendeu? Muitos jogadores do Fluminense já tinham saído. E mesmo assim o Fluminense ainda conseguiu manter o jogo. E muito bem conseguiu fazer o gol da virada. Foi na prorrogação. Mas não importa. O que importa é o gol e o título. É o primeiro título do Fluminense na Libertadores. Agora abriu a porteira. Acredito que o Fluminense no próximo ano vai vir mais forte ainda. Já que o Fluminense tem vaga garantida na fase de grupos. Eu acredito que o Fluminense vai contratar mais jogadores. Você pode apostar que o Fluminense na próxima temporada vai vir com muitos jogadores diferentes. Pode apostar. Fernando Diniz vai pedir alguns jogadores, né? E uma coisa também eu digo, galera. Eu acho, na minha opinião, que o Fernando Diniz vai permanecer na seleção brasileira para a Copa do Mundo. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês, galera. E comemore muito aí o título do Fluminense, que é campeão da Libertadores de 2023.